Jovens Titãs em Ação é o responsável pela queda da Cartoon Network? Tomar um leitinho! Pois é, meu consagrado, para entender essa catástrofe animada, a gente precisa voltar no tempo e lembrar da glória que foi a série original. Quem é que não sente um arrepio só de lembrar dessa abertura épica, com uma musiquinha grudenta e cenas cheias de atitude? Lá em 2003, sim, em 2003, antes de existir Tico Teco, YouTube Shorts e Jogo do Tigre, o mundo era bem mais colorido, com certeza. A série animada Teen Titans chegou chutando a porta da Cartoon Network e rapidamente virou febre, com diversos fãs sendo líder de audiência, e meio que tudo isso não foi por acaso, tá? Era a ação na medida certa, cara. Comédia no ponto, personagens com visual marcantes e o melhor de tudo, uma trama que tratava o espectador como alguém com cérebro, né? Nada de infantilização forçada, o negócio tinha um quê mais maduro, com uma história de verdade. O sucesso foi tanto que renderam 5 temporadas e um filmaço, cara, onde cada personagem ganhava o seu momento de brilhar, com arcos de desenvolvimento que faziam a gente surtar e até chorar junto, além de ser responsável por fazer uma geração se apaixonar na Ravenna, né, mano? Isso foi um golpe muito baixo, Cartoon Network, mas como tudo que dá certo acaba sendo reciclado e feito reboot, refilmagem até saturar, e é daí que veio a ideia que ninguém pediu: Teen Titans Go. O que começou com uns curtas inocentes chamados Novos Jovens Titãs acabou virando um reboot que parecia ter sido feito só pra irritar quem amava o original. E o resultado, meu cara, é uma série tão odiada que parece que se cada dirigente da Cartoon Network pegasse a mãe de cada um dos fãs de Jovens Titãs, seria menos ofensivo do que esse reboot. E sim, é esse o nível de revolta. Pega a minha mãe, mas não faz um reboot desse jeito. E após eu maratonar episódios suficientes para causar uma overdose de besteirol, ficou claro na minha mente o porquê Jovens Titãs em Ação deve ser chamado de catástrofe em forma de desenho. O primeiro fato que torna ele uma falha é ser um reboot. Tá bom, cara, que existem raras exceções de reboots realmente muito bons, mas na maioria das vezes seguem uma suposta fórmula mágica. As produtoras tratam o reboot como aquele chocolate vencido. Sabe que pode dar ruim, mas querendo ou não é gostoso, tá ligado? O problema é que dá uma caganeira danada depois. Reinicia qualquer bagaça pra dar certo. E foi assim que nasceu a nova versão dos Jovens Titãs, e oscila entre o aceitável e o que é isso que eu acabei de ver. E tá bom, cara, eu confesso que até ali a segunda, terceira temporada dava pra relevar esse show e tratar ele como um desenho aceitável. Mas depois disso, meu camarada, virou um festival de absurdos. E aqui que tá o ponto crucial: a série não é feita nem pra mim nem pra você. Ela nitidamente foi feita para crianças com deficiência, não pra quem assistiu a série antiga e já tem barba na cara e sabe o que é um orelhão. Não é feito pra esse tipo de pessoa. Se você tá assistindo Jovens Titãs em Ação com barba na cara, meu amigo, vai arrumar um emprego, porque a proposta do bagulho era modernizar os Jovens Titãs e torná-los algo atrativo para uma geração que possui uma atenção reduzida para 30 segundos de um vídeo curto de Tico Teco com Subway Surfers embaixo e legendas totalmente automáticas. E com isso fica claro que comparar as coisas é algo humano, mas sofrer é opcional, velho. Ninguém nega os defeitos desse desenho, com personagens reduzidos a caricaturas, humor duvidoso e roteiros que fazem o filme do Lucas Neto parecer o novo Clube da Luta. Mas criticar ele por não ser igual ao original é tipo você querer jogar futebol com uma bola de basquete. Não tem sentido nenhum, cara, porque são produtos e propostas totalmente diferentes, mesmo que compartilhem
compartilhem o mesmo nome, né? Bola ou Jovens Titãs. E querendo ou não, todo esse rancor tem um endereço, velho. O foco geral de todo esse ódio está na deturpação dos personagens, mano. Sim, o nosso Robin antes era um líder tático e misterioso, ele virou um adolescente birrento obcecado pelo Estelar. Antes, cara, o Robin, ele conseguia carregar a equipe nas costas e se ele quiser, ele solava todos os Jovens Titãs de uma vez só. Mas nessa nova versão, nem os próprios colegas de equipe respeitam ele. Na verdade, toda hora ele é tratado como fraco e com poder inferior ao dos outros personagens. E desde o seu lançamento da Cartoon Network até os dias de hoje, a Cartoon exibe essa série em loop, mano. E basicamente ocupa toda a grade horária, saturando até os mais pacientes e os mais fãs de desenhos animados. E as últimas temporadas desse show são basicamente um puro caos sem lição ou propósito, onde zoar amigos e valorizar a flatulência das regiões traseiras são ensinamentos primordiais. Comparado ao original, que equilibrava a ação e drama, o reboot parece só uma piada interna, que só as crianças entendem. Crianças com deficiência. O Cyborg, de um gênio prodígio, virou uma máquina de piadas. Antes ele era o cérebro tecnológico e o irmão mais velho que dava aqueles conselhos fantásticos. Mas agora ele virou um robô obcecado por hambúrguer e videogames. Até o seu lado heróico sumiu e ele é só um meme ambulante sem nenhum carisma. O Mutano teve um pequeno, mas bem leve downgrade, já que na série clássica ele equilibrava aquele humor com as suas inseguranças genuínas, aquela estranheza de ser um metamorfo que gerava conflitos interessantes, né? Já no Jovens Titãs em Ação, faltou um pouco desses conflitos internos que ele tinha, mas até que eu gostei da adaptação dele. Ele ficou interessante, cara, e o seu arco com a Terra até que foi legal de acompanhar. Eu não acho que ele mudou tanto ao ponto de ser realmente algo negativo. Já a Ravena, na realidade, eu gostei bastante da sua adaptação. Partes, né? Ela manteve a sua essência, cara, e a sua única alteração mesmo foi que ela ganhou um temperamento mais explosivo em alguns momentos, ficando com mais raiva mais facilmente. Mas fora isso, ela até que foi bem representada, e eu gostei dessa adaptação. Contudo, se a Ravena foi boa, a Estelar, meu Deus do céu, essa aí foi triste. Ela deixou de ser aquela alienígena poética e curiosa e que luta pelos direitos e virou uma burra. Simplesmente, literalmente parece que ela não tem cérebro e não consegue pensar sozinha. Cara, se ela precisar abrir uma porta, ela vai chamar todos os outros Jovens Titãs para ajudar ela, menos o Robin, né? Coisa que do anterior, cara, ela era fanática pelo Robin, tá ligado? Já nesse, o papel se inverteu pelo visto. Isso é uma das coisas que eu não entendo. Já o Robin, por fim, cara, eu só tenho pena dele mesmo. Foi o que mais mudou e virou um fracassado, velho. Feito justamente para as crianças rirem da sua desgraça. E como ele fracassa toda vez que ele tenta liderar minimamente ali. Essa é a versão mais depressiva e humilhada do nosso Robin de longe. E falando um pouco do contraste visual e do tom da série, a primeira versão era muito mais sombria, cara, com uma dublagem mais empoderada e arcos maduros. Já o Jovens Titãs em Ação é um festival de cores neon e uma saturação nítida, feito para que cada frame prenda a atenção de crianças hiperestimuladas, o que não é algo totalmente ruim se parar pra pensar. Mas aquele humor equilibrado do original foi substituído por um caos total. E uma das razões por odiarem esse reboot foi terem cancelado o original, né? E por que o original foi cancelado? A resposta é meio óbvia: o dinheiro. Apesar da qualidade, a série clássica não vendia bonecos como o reboot. E olha o boneco que eu achei no shopping, mano. Isso aqui é intancável. Já o cancelamento do original foi uma tremenda sacanagem. Literalmente cortaram o fim da história, deixando um mistério ali. Enquanto isso, o Jovens Titãs em Ação virou uma máquina de lucro, mano. Mais de 400 episódios. Cara, 400 episódios é muita
coisa. Um filme milionário e o título da série mais assistida na Netflix em 2023, gerando um certo fenômeno que eu chamo de o paradoxo do sucesso. Como que algo tão criticado domina as audiências? A resposta é mais do que simples, mano. Os Jovens Titãs em ação é eficiente. As crianças adoram esse humor de bumbum e peido. E a Cartoon Network explora isso sem piedade. Brinquedos, mochilas, lancheiras, o merchandising, cara, é onipresente. E caramba, falei bonito agora, hein, mano? Enquanto a série original era arte, a em ação é simplesmente business, é só negócio. E mais de 90% do público que assiste Teen Titans Go são crianças. E basicamente todo vídeo de cortes desse desenho em qualquer plataforma é um sucesso, velho. Mas eu não quero tratar esse desenho como uma escória da humanidade, né? Porque na verdade ele tem seus momentos de ápice, cara. Momentos realmente bons. Como o episódio da noite vai brilhar, que eu realmente amei esse episódio. Eu amei mesmo. A saga do iate, né? Que eles ficam presos em uma ilha por 5 longos dias, São realmente momentos muito bons, velho. E dá pra ver um carinho das pessoas que realmente gostam do universo da DC e colocam diversas referências dentro desse desenho. E em algumas cenas e momentos bem específicos, eu com 20 anos na cara e barba, já dei risada e me entreti com alguns momentos dos Jovens Titãs. Ele tem algumas sacadas geniais que quebram a quarta parede e até tiram sarro dos haters de uma forma bem genial. Mostrando que sim, cara, a equipe pode fazer uma série com o nível da antiga, ou até melhor. E poderiam realmente fazer Jovens Titãs em ação com toda essa proposta ser algo fantástico. Mas eles têm o rabo preso com o dinheiro e isso não permitiu que esse desenho mantesse uma qualidade. E aí, Darkseid? Você cicatriza rápido? Robin, terminei o corte do Snyder. Quê? Não, a gente não queria seu corte de cabelo. Nós queríamos que você dirigisse o nosso episódio. E nem que os roteiristas fizessem algo tão genial assim. Mas não podemos negar que esse desenho teve sim momentos muito bons e de fatos de qualidade, assim como teve momentos horríveis. É simplesmente 880. Mas ele merece tanto ódio? Cara, se você cresceu assistindo os Jovens Titãs clássicos, talvez. Mas se você é uma criança de 2025, Jovens Titãs em ação é tão essencial quanto respirar. A série, na verdade, é um espelho de uma indústria que trocou a profundidade por viralidade. E nisso ela é imbatível, cara. Mas essa série foi culpada pelo fim da Cartoon Network? Em partes, eu acho que sim. Ela foi uma das grandes responsáveis pelos engravatados quererem cada vez mais viralizar do que fazerem séries realmente boas e focarem cada vez mais no público infantil. Justamente porque no público infantil é bem mais fácil de viralizar o máximo possível. E isso desencadeou diversas tentativas falhas de desenhos que também buscaram essa viralização e falharam miseravelmente e foram produções horríveis. Simplesmente tenebrosas. E querendo ou não, os Jovens Titãs têm um carisma de ter personagens originais que são realmente muito bons, cara. Eu gosto do Robin, eu gosto do Mutano, eu gosto do Cyborg, eu gosto do Estelar e eu amo a Ravena. Quer dizer, eu gosto da Ravena. E, mano, querendo ou não, as produções de qualidade duvidosas meio que mataram a alma que fazia o Cartoon Network especial. A criatividade acabou, as visualizações viraram foco, sendo que se fizer um desenho de qualidade, querendo ou não, ele vai dar resultados, cara. Olha como exemplo a Disney. Eu sei que é um exemplo muito ruim, eu não queria ter a Disney como exemplo bom pra isso, mas no quesito de desenhos animados, ela é um bom exemplo. Com DuckTales, Amphibia e The House, cara. Basicamente, esses foram os que salvaram essa nova geração de desenhos. Já a Cartoon, cara, ela se afundou com o próprio sucesso de Jovens Titãs em ação. E hoje em dia ela perdeu a sua força. Quem cresceu assistindo os desenhos clássicos e toda essa criatividade que mantinha a Cartoon Network viva, as cores, o amor que tinha em cada traçado, hoje realmente vê que ela acabou. E um grande responsável disso, com certeza, foi Jovens Titãs em ação.